Leremos a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 23. Como eu disse, eu vou falar sobre a salvação em Cristo Jesus, dizer que o homem realmente necessita do Senhor Jesus para ser salvo e que o Senhor Jesus é a única possibilidade de salvação para o homem. Atos capítulo 16, a partir do versículo 23, diz assim a palavra: E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, portanto, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é verdadeira e nós precisamos dessas verdades nesta oportunidade. Clamamos ao Senhor pela Tua unção, para que o Senhor abra as nossas mentes, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas nessa oportunidade. Só Tu tens palavras de vida eterna. As pessoas que estiverem, ó Pai, ao alcance desse vídeo, e nessa oportunidade, ó Pai, estiverem nos ouvindo, ó Pai, que possam entender que o Senhor os ama, assim como o Senhor agiu de forma profunda na vida desse carcereiro. O seu desejo também é agir em cada vida que ainda não professa o nome de Cristo Jesus. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis ao teu querer. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. O apóstolo Paulo estava preso, o apóstolo Paulo e Silas estavam presos. E é interessante considerar que eles não haviam cometido nenhum crime que julgasse legítima aquela prisão. Eles foram humilhados, eles foram açoitados e foram lançados no cárcere. É interessante considerar que muitas são as vezes que nós estamos vivendo algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema, algum tipo de tribulação, algum tipo de aflição, e nós não temos a ideia, nós não temos a noção da razão pela qual estamos vivendo aquilo. E o fato de não ter a noção, o fato de não ter a compreensão, muitas vezes nos leva a uma inconstância emocional, a um desajuste, a um desequilíbrio, a um mau testemunho. E quando eu leio esse texto e penso na forma como Paulo se comportou, na forma como Silas se comportou, eu fico pensando o que eles tinham em mente para estarem pregando o Evangelho do Senhor Jesus, terem feito um bem espiritual à cidade, porque expulsaram um demônio de uma menina que estava possuída por um espírito de adivinhação, e por causa disso,
eles foram aprisionados, por causa disso eles foram envergonhados e por causa disso eles foram presos. E aí a pergunta continua: o que Paulo via e que eu não conseguiria ver se estivesse na situação dele? O que Paulo conseguia ver assim tão rapidamente e que eu não vejo e que muitos de nós também não vemos quando estamos passando algum tipo de problema? Porque quando eu digo assim, nós não devemos reclamar, mas eu reclamo também. Quantas são as vezes que eu já murmurei na minha vida por circunstâncias, por dificuldades, por adversidades? E basicamente um ponto que diferencia muito o apóstolo Paulo e a vivência do apóstolo Paulo e a minha vivência de todo o tempo e a nossa vivência comumente é que o apóstolo Paulo realmente não só pregava acerca da soberania de Deus, como ele vivia pela soberania de Deus, como ele cria absolutamente na soberania de Deus, não em um Deus soberano para salvá-lo antes dos tempos eternos, como ele mesmo disse, mas em um Deus soberano para tomar conta de toda a história, em todo o tempo. Para o apóstolo Paulo não havia surpresa. O que acontecia, estava acontecendo para um bem maior. E é interessante a gente falar dessa questão aqui, que muitas vezes nós citamos inclusive aquele texto: todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. E sempre quando citamos esse texto, pelo menos na maioria das vezes que nós citamos esse texto, eu particularmente, muitas foram as vezes que eu citei esse texto, mas em uma exegese errada. Todas as coisas contribuem para o bem, mas é para o bem da glória de Deus, é para aquilo que for bom para a glória de Deus. O apóstolo Paulo e Silas estavam sendo presos para o bem da glória de Deus. Existia um bem maior no fato deles serem presos, no fato deles serem açoitados e jogados e lançados no cárcere. O Senhor queria salvar um homem, e nós citamos aqui um homem porque o texto enfatiza o carcereiro e a salvação do carcereiro, mas nós não temos a ideia de quantas pessoas, ao ouvirem Paulo cantar com Silas, quantas pessoas ao ouvirem Paulo falar com o carcereiro, quantas pessoas já ouviram mensagens como essas, mensagens mais bem exploradas do que esta de hoje, e que já renderam os seus corações a Cristo Jesus. E Paulo cria de uma maneira segura e firme que o que estava acontecendo com ele é para o bem da glória de Deus. De alguma forma o Senhor poderia reverter, converter aquele mal para a glória de Deus. Se nós vivêssemos assim, irmãos, em todo o tempo, com certeza o nosso testemunho seria muito melhor. Com certeza a nossa saúde mental seria muito melhor. Porque ao acontecer o que acontecesse, é para a glória de Deus. Então, sendo para a glória de Deus, eu não preciso me preocupar. Existe um propósito, ainda que eu não possa entender, ainda que a minha mente, a minha capacidade de entendimento seja diminuta, mas existe algo supremo, eterno, que só Deus sabe e que só Deus pode fazer e que Ele efetivamente faz, e muito especialmente para a condução da salvação de pessoas. Muito bem, Paulo preso, ele canta, e enquanto ele estava cantando, o versículo 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Tem um Salmo 137, o salmista faz menção do tempo do cativeiro na Babilônia, e ele diz o seguinte, que enquanto eles estavam presos, os babilônicos pediam: cantem aquelas músicas bonitas que vocês cantam. O judeu cantava, o hebreu canta, gosta de música, gosta de harmonia, sabe harmonizar vozes, e os babilônicos pediam músicas, e eles diziam assim: como nós podemos cantar? As nossas harpas estão penduradas, como nós podemos cantar em terra estranha? Várias foram as vezes ao ler esse texto e ao ouvir esse texto
eu enaltecia o coração e o posicionamento daqueles judeus, em pensar assim: gente, que coisa maravilhosa, que coração patriota, que coração voltado realmente para a sua terra e para o seu Deus, e não iriam cantar enquanto não estivessem na sua própria terra. Mas quando nós olhamos agora, depois de alguns anos de reflexão, e depois de alguns anos ouvindo o mesmo texto e lendo o mesmo texto, a gente pode concluir que cantar quando as coisas vão bem é muito fácil. E o apóstolo Paulo está dando um exemplo aqui de como cantar em terra estranha, de como cantar quando existem profanos ao nosso lado, de como cantar e dar bom testemunho do céu e da nossa convicção de vida eterna quando as circunstâncias não são favoráveis. E o apóstolo Paulo canta. O texto não diz se o dueto era bonito, era harmonioso. O texto não diz se Paulo e Silas cantavam bem, mas eles cantavam. E durante o tempo que eles estavam cantando, um milagre aconteceu, porque houve um mover do céu, sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas das prisões foram abertas, e o carcereiro ficou desesperado. O carcereiro ficou desesperado porque ele não tinha o mesmo Deus do apóstolo Paulo. Antes, quando o apóstolo Paulo foi preso, foi punido, foi açoitado, foi lançado na prisão, eu disse que ele cantou, porque ele estava seguro que um bem maior estava por vir. Mas aquele que não tem a pessoa do Senhor Deus, diante de uma adversidade, ele se desespera, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Essa era a pena para aquele carcereiro, para aquele soldado, para aquele cuidador de presos, que perdesse um dos seus presos. Então ele pagava com a própria vida. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. Já ouvimos essa fala nesse púlpito em um aniversário da nossa igreja, e ficou muito marcado isso no meu coração, a necessidade que nós temos de anunciar ao mundo: olha, acalma o seu coração, fique tranquilo, nós estamos aqui, eu estou aqui. São muitas as pessoas, amados irmãos, que estão aflitas, que estão sem expectativa nenhuma de vida, e mesmo diante de uma vida que a gente olha e pensa assim: a vida dessa pessoa é plena, ela não tem motivo, ela não tem razão para viver tão sem motivação, sem alegria, com tanta preguiça de viver. Ela tem tudo para ser feliz, mas mesmo assim bate nela aquele mal-estar com a vida, aquele desinteresse pela vida, e ela precisa de alguém, e esse alguém precisa ser você, que é crente no Senhor Jesus, que tem a palavra da verdade. Esse alguém precisa ser o Osias, que também já foi alcançado pela graça de Deus, e dizer a essas pessoas: não te faça nenhum mal, aquiete a sua alma, nós estamos aqui. Essa é uma questão muito interessante e é um posicionamento muito profundo que o apóstolo Paulo e Silas tiveram. E aí, daí o carcereiro faz uma pergunta muito importante. A pergunta, considerando, não é, que existia algo de muito diferente na pessoa daqueles dois homens, uma fé extraordinária, um comportamento completamente ou insano, louco, ou realmente divino, para que pudesse se comportar daquela maneira. Então o carcereiro trouxe aqueles homens para fora e fez uma pergunta: que devo fazer para ser salvo? E eu gostaria, de forma didática e objetiva, responder essa pergunta, ou dizer que essa pergunta é importante por 3 razões. A primeira delas, porque a morte é um risco iminente. Eu vou responder apenas com a leitura da palavra. Na carta que Tiago escreve, capítulo 4, versículo 13 e versículo 14, diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos à cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina
que aparece por um instante e logo se dissipa. A pergunta do carcereiro, o que posso fazer para ser salvo? Ela é inteligente, ela é oportuna, ela é responsável, porque a morte é um risco iminente. Nós não temos a menor noção do prazo que temos, dos dias que teremos que viver aqui na terra ainda. Quantos de nós iniciamos esse ano com vários projetos? Quantas pessoas abriram seus comércios, fizeram uma programação que, ao trabalharem tantos dias por mês, teriam condição plena de pagar o aluguel e dar conta do funcionário e daquele que fornecia o material, o produto, e dentro do esquema e dentro do planejamento estava tudo adequado. São pessoas trabalhadoras, são pessoas responsáveis, são pessoas habilidosas. Entretanto, não sabiam o que haveria de acontecer, como nós também não. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Jó, tratando da vida e falando da vida, um grande poeta, né? E quando ele fala da vida, dentre outros momentos que ele reflete sobre a vida de forma profunda, no capítulo 14 ele diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Então é tolice sua, menino e menina, pensar assim: quando eu ficar mais velho, e quando eu me formar, quando eu puder ter um carro meu, no meu nome, quando eu tiver uma carteira de habilitação, quando eu tiver um canudo, eu tiver formado e já tiver um trabalho, aí sim, eu serei feliz, eu serei plenamente realizado. Lembre-se, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. A nossa vida é uma vida composta e repleta por inquietação em todas as fases. Quando se é criança tem inquietação, quando se é adolescente tem inquietação da adolescência, quando se é jovem tem inquietação da juventude, quando se é adulto tem a inquietação da vida adulta, quando vai ficando mais velho tem aquela inquietação, aquela preocupação: eu já estou envelhecendo. Quando se é velho tem essa inquietação também. Isso é vida. E então passa a ser muito importante você se preocupar: o que eu posso fazer? Porque existe algo maior, algo que transcende, algo que vai além desse tempo curto. E aí, o que eu posso fazer? Então, se você ainda não fez essa pergunta, é muito importante que você faça: o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer para ser salvo? A pergunta ela continua sendo importante, porque não existe nada que o homem possa fazer para ter segurança. O próprio apóstolo Paulo, grande escritor, ele diz no capítulo 2 da carta aos Efésios, versículo 8 e 9: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aquele carcereiro não fez absolutamente nada. Ele não poderia fazer absolutamente nada, mas coube a Deus propiciar o apóstolo Paulo naquela cidade, expulsar o demônio de uma menina que perturbava o bem espiritual da cidade, mas que dava lucro às pessoas que não se incomodavam com a origem do lucro. Podia vir do demônio, podia vir de Satanás, desde que fosse lucro, desde que fosse dinheiro. E agora o apóstolo Paulo foi preso, foi açoitado, foi assolado, estava na prisão. Ele, carcereiro, era o homem responsável pelo seu aprisionamento e pergunta: que devo fazer para ser salvo? E quando o homem normalmente pergunta isso, a ideia que se tem, porque nós somos religiosos, o brasileiro é religioso, é assim: o que eu posso fazer? Que bem eu posso fazer? Que tipo de culto eu posso prestar? Que dádiva eu posso dar? Né? Que tipo de religiosidade eu posso demonstrar? Que nível eclesiástico eu posso estar para que eu possa ter segurança da minha vida eterna? Não existe isso, porque é graça. Porque pela graça sois salvos.
Todo o processo foi de Deus. Domingo passado, ao encerramento do culto, o nosso irmão Gustavo orou, dizendo assim: o primeiro passo o Senhor já deu. O Senhor Deus dá os passos para que o homem possa alcançar a salvação em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, o terceiro aspecto, dessa possível resposta, a pergunta é importante por quê? Primeiramente, porque a morte é um risco iminente. Em segundo lugar, porque não existe nada que o homem possa fazer para ter segurança. Só Jesus salva. Só Jesus pode salvar. Porque só Jesus é a garantia de vida eterna. Observe o que diz o capítulo 4, mesmo Lucas, que escreveu essa história, ele escreve também no capítulo 4 de Atos, versículo 12, e eu gostaria que você prestasse atenção, porque esse é o objetivo específico da mensagem dessa noite. Eu quero que você preste atenção, que você abra sua alma. Esse é um momento muito sério, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus, não há uma outra maneira. E eu gostaria de terminar a palavra nessa noite, dizendo que houve um acontecimento na vida daquele carcereiro. Antes dele poder fazer a pergunta ao apóstolo Paulo, ele foi despertado pelo milagre dos alicerces se movimentando. E ao ser despertado, ele faz a pergunta. O homem em seu estado natural, ele está morto. Ele não está apenas dormindo, mas ele está morto. Só o poder de Deus, só o milagre de Deus, só o agir de Deus pode despertar você. Mas existe uma outra possibilidade também. Lá quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios e está falando sobre a ceia do Senhor, ele diz assim: pela irresponsabilidade espiritual de muitos que participam da ceia indevidamente, existem já muitos que dormem. O que significa isso? É aquele que já um dia tomou uma posição ao lado do Senhor Jesus, é crente, ele é crente para a salvação. Se o Senhor Jesus voltar agora, ele será salvo, será arrebatado. Se morrer, será salvo, encontrar-se-á com o Senhor Jesus. Mas está vivendo uma vida completamente insípida, sem sentido, vazia, está dormindo. E nessa noite a palavra é: desperte, ó tu que dormes, ressuscite dentre os mortos, e Cristo te ressuscitará. Para que haja salvação, é preciso que você acorde desse sono mortal, para o seu bem-estar e para a glória do Senhor.